alegria, convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 370, é o hino que vamos cantar. Mestre divino, ó Jesus, meu Senhor, eu creio em Ti, sim, creio em Ti. Você crê no Senhor de todo o seu coração, numa fé inabalável? Vamos então cantar. Se você não crê, fique em silêncio para não cantar uma mentira. Fique em silêncio e orando: Senhor, me ajude, Senhor. Eu estou sendo manipulado, eu estou sendo enganado, eu preciso desta fé, dessa confiança inabalável no Senhor. 370, com toda alegria, com todo entusiasmo. Se os irmãos não cantarem bonito, eu vou mandar parar e vamos começar tudo de novo, para fazer o melhor para o nosso Senhor. 370, cantemos com alegria. Convido a todos, vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é muito bom, mas muito bom mesmo. Quantas coisas boas o Senhor nos concedeu só neste amanhecer. Louvamos-te por esse lindo dia de sol que está brilhando lá fora, aquecendo a terra e concedendo que todos pudessem vir sem qualquer impedimento à casa do Senhor. Muito obrigado pelos irmãos, muito obrigado pelos visitantes, vários visitantes conosco. Te louvamos agradecidos. Louvamos-te pelo pão de cada dia que o Senhor nos concede.
Louvamos-te também pela liberdade, por podermos vir à tua casa, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. E como o Senhor não precisa da nossa adoração, tudo que fizermos hoje aqui voltará para nós na forma de muitas e incontáveis bênçãos. Permita então, Senhor, que não haja em nossos corações, em nossos pensamentos, nada que esteja contrário ao teu querer. Ao contrário, Senhor, que todos nós possamos estar aqui com alegria, com fidelidade, com amor, cantando, louvando e bendizendo ao Senhor e sendo enriquecidos com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos queridos, mesmo os que não passaram bem durante a semana, estão se recuperando de gripe, de virose, de tantas outras situações, bem como a tua palavra mesmo disse, que nos últimos tempos as pestes iriam se multiplicar, e a tua palavra está se cumprindo, Senhor. Mas muito obrigado porque o Senhor tem sido amoroso e cuidadoso com os nossos irmãos, até mesmo aqueles que estão com doenças e enfermidades bem mais sérias e bem mais graves, e o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito maravilhas. Oramos por todos eles, agradecidos, Senhor, o tratamento que o irmão Ezequiel está fazendo. Te agradecemos também porque o Senhor tem abençoado a irmã Lúcia, e o Senhor tem até mesmo surpreendido os médicos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Oramos pela irmã Irene, tão amorosa, tão querida, mas não pode estar sempre conosco devido à idade, devido às limitações físicas. Oramos por ela, pelo irmão Arvido, que também ama a casa do Senhor, e se não fosse a idade avançada, estaria aqui cultuando ao Senhor, mas tem prazer de assistir o culto pela internet. Oramos também pelo irmão Márcio, que viajou para o Mato Grosso a serviço. Oramos por ele, também pela irmã Cíntia, pelo Carlos Eduardo, lá em Sinop, no Mato Grosso, pela irmã Marilene na Bolívia, pela irmã Marlene em Presidente Prudente, pela irmã Helena em Nova Odessa. Agradecemos porque hoje a irmã Sibila, irmão Andres, irmão Andrezinho e o Yanes podem estar conosco também, nos visitando, e nos alegramos com a presença deles. Pedimos a Deus por todos os demais irmãos amados e queridos, que aonde estiverem, a boa mão do Senhor sustente, abençoe e fortaleça. Pedimos as tuas bênçãos, portanto, para este momento, para este culto, e que tudo seja feito para a glória do teu santo e bendito nome. Pois oramos humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. De ser transformado
ouvir agora o conjunto de sopro que vai tocar o hino 470 do cantor cristão.
pai Andres, mamãe Sibila, irmão Andrezinho, que depois de 15 anos recebeu um irmãozinho. Olha só, nunca perca a esperança, nunca perca a esperança. Também a vovó, o titio Álvaro, a titia Álida, o priminho Elias e a priminha Rebeca. Louvamos ao Senhor, porque começamos somente em dois, somente a Larissa e eu, no dia 28 de abril de 1980. E Deus nos abençoou com duas filhas maravilhosas, pelas quais agradecemos ao Senhor. Agradecemos aos genros que são filhos para nós e tão amorosos que são, e aos netos que Deus nos concede uma alegria, uma bênção. Eu vou pedir a você, entregue-se ao Senhor e sirva ao Senhor, não meça esforços. Tem muita gente pensando mais na vida terrena do que na vida espiritual. A Larissa e eu, nós não estamos preocupados com as coisas terrenas. Nós não vamos nem conseguir deixar nada para as nossas filhas, mas o espiritual, como meu pai fez conosco, como o pai do meu pai fez com ele, como o avô do meu pai fez com os pais. Quando o meu bisavô faleceu, Peter Weidmans, pastor da Igreja Batista de Ventspils, na Letônia, o filho escreveu assim: o meu pai, na vida financeira, era pobrezinho, mas na vida espiritual era muito rico. Ai dos pais que pensam nas coisas materiais para os filhos e não nas coisas espirituais. Ai destes pais. Vamos deixar o principal, o espiritual. O restante Deus supre, Deus sustenta. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1, versículo 8, que diz assim na palavra do Senhor. Jeremias 1, versículo 8. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Os nossos filhos, nós ainda não os conhecemos quando estão no ventre, mas Deus conhece. Deus conhecia o Yannis muito antes da Sibila e do Andres vê-lo face a face, antes da família dele, porque Deus o formou, como cada criança, como cada um de nós. Por isso, vamos consagrar ao Senhor, vamos entregar ao Senhor, porque é do Senhor, veio do Senhor, e que seja para a glória do Senhor. E a nossa oração todos os dias, mesmo ela estando mal de madrugada, nós oramos, pedindo para que a família seja sempre consagrada ao Senhor. Há 5 gerações a nossa família serve ao Senhor, e que quando nós estivermos mais aqui, eles prossigam neste mundo mal perverso, e eles vão fazer aquilo que tiverem aprendido com os pais, com os avós, com os bisavós, com os tataravós, no caso deles com os tetravós. Que você seja uma referência na sua família, sirva ao Senhor com alegria.
como acabamos de cantar no hino, que nos teus braços fortes o Senhor sustente o Yannis, ó Deus. Ele está apenas começando a jornada da vida terrena, e que seja uma vida totalmente voltada para a glória do Senhor, que seja uma vida consagrada ao Senhor, que ele possa ver nos pais, no irmão mais velho, na família, possa ver uma fidelidade contínua, obediência total ao Senhor. Há falta de referência no mundo hoje, Senhor. Por isso tantas crianças tristes, tantas crianças abatidas, tantas crianças com problemas, com medicamentos. Oramos que o Senhor abençoe, para que o pequeno Yannis cresça no temor do Senhor, na saúde física, sempre guardado por Ti, e na estatura física, abençoado por Ti. Que toda a sua jornada terrena seja para a glória do Teu santo e bendito nome, para a alegria dos pais, do irmão, de toda a família, mas principalmente para que ele honre ao Senhor com a sua vida de obediência e fidelidade. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso amado irmão Luiz e o piano que ele vai tocar. Enquanto ele toca, todos nós silenciosamente orando e pedindo a bênção do Senhor para este momento tão importante de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Vamos ouvir o hino.
favor, as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, o versículo 38. Vamos ouvir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Muito obrigado, queridos, por cada um estar com a sua Bíblia. Uma igreja onde as pessoas não têm prazer de trazer a Bíblia é uma igreja doente. E o pastor é responsável e vai responder diante do Senhor. Durante a semana comentei com mais um pastor a respeito do exemplo que ouvimos na BBN, quando um pastor visitante foi convidado para pregar. E ao chegar, o pastor da igreja falou: pastor visitante, fale sobre amor, fale sobre bondade, fale sobre essas coisas agradáveis. Agora pega leve com o pecado, porque isso deixa as pessoas desconfortáveis. Fala sobre amor. Quando o pastor visitante assumiu o púlpito, chegou diante da igreja e falou: esta igreja está indo para o inferno e o pastor está conduzindo esta igreja. Se eu não alertar os irmãos, eu sou responsável diante do Senhor. E entre as pessoas ficarem aborrecidas comigo e Deus me reprovar, eu prefiro que as pessoas fiquem aborrecidas, mas louvo ao Senhor que ninguém fica, e todos com sua Bíblia. Louvado seja o Senhor pela maturidade e crescimento espiritual de todos os irmãos. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé, e se ele recuar, se o justo recuar na fé, a minha alma não terá prazer no justo. Mensagem para nós nesta manhã: sinais vitais do cristão. A fé é um sinal vital do cristão. Todos nós sabemos que quando acontece algum acidente, alguma coisa, tem alguma pessoa, uma vítima, se a pessoa estaria inconsciente, ou seja o médico, ou seja a polícia, seja lá quem for, vai primeiro ver os sinais vitais na pessoa, para saber se ainda está vivo ou não. Uma das coisas é a frequência cardíaca, outra coisa, a frequência respiratória, a pressão arterial, a temperatura. Se estiver frio, é porque já foi. Todos nós acompanhamos durante a semana um fato que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma sobrinha levou seu tio para o banco e o homem estava morto, e ela dando a caneta na mão do tio, ele com a boca aberta. Uma cena patética, horrível. Levou o tio morto para o banco para sacar o dinheiro do tio, uma coisa horrorosa. O homem não tinha mais sinais vitais, o homem estava morto. A mulher inclusive foi presa e está presa. Qual é o sinal vital do cristão? Um dos sinais importantíssimos é a fé. A vida espiritual sem fé é porque a pessoa está morta. Uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz membro de igreja, mas que não tem fé, está que nem aquele homem no banco lá sentado, conduzido por outros, levado por outros, mas não tem mais reação, não tem mais vida, está morto. Você que está aqui nessa manhã, está vivo ou está morto espiritual? Se não tem fé, é um morto espiritual. Isso é grave, isso é sério. Esse versículo que nós acabamos de ler está em 4 lugares na Bíblia, de tão importante que é. Esse mesmo versículo, mas o justo viverá da fé, está também em Gálatas, além de Hebreus, também em Romanos e também em Abacuque. Está escrito: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É muito sério, queridos irmãos. É muito importante que nós todos tenhamos esse sinal vital, porque estamos vivendo tempos difíceis. Em primeiro lugar,
Viver pela fé determina a plena e constante confiança no Senhor. Viver por fé determina que nós estamos plenamente e constantemente confiando no Senhor. Porque algumas pessoas são como a onda do mar. Agora eu vou, agora eu... Isso está escrito em Tiago. Que uma pessoa que diz que tem fé, mas por qualquer dificuldade desanima, é que nem a onda do mar. Vem, escuma e faz aquele barulho todo, derruba todo mundo, e dali a pouco desmancha e vai embora, desapareceu. Como tantas pessoas hoje. Viver por fé determina se você tem plena e constante confiança no Senhor. Vamos hoje de manhã pensar em 3 homens que viveram em períodos bem difíceis, mas que foram fiéis ao Senhor. O primeiro deles foi Noé. Noé viveu nos dias exatamente iguais aos nossos, dias trabalhosos, dias difíceis. Inclusive o Senhor Jesus falou que quando Ele voltasse para buscar a igreja, os dias estariam, as pessoas estariam como nos tempos de Noé, como estamos vivendo hoje. As pessoas abandonando a fé, as pessoas deixando a fé, as pessoas vivendo uma vida materialista, uma vida humana, uma vida somente com os interesses terrenos e não mais espirituais. Um tempo de violência, de maldade como estamos vivendo. Ontem à noite ainda li uma reportagem sobre a violência no Brasil. Que vergonha para nós, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Mas a violência está em todo o mundo. No Brasil, uma vergonha, em todas as partes. Foi exatamente assim no tempo de Noé. Mas Noé, com confiança, ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Plena confiança, constante confiança no Senhor. À noite ainda deitado, enquanto a Larissa passava a mão ali, eu deitado e conversando com ela, e nos momentos que ela deitava, eu ficava imaginando como deve ter sido difícil para Noé construir aquela arca, queridos. Lembro do nosso pai, quando construía os barcos no litoral, quando morávamos ali. Tem que primeiramente construir a quilha. A quilha é que vai dar sustentação para o barco. É uma madeira que vai da proa até a popa. E como o barco é comprido, tem que ser várias toras. E deve ter sido um trabalho tremendo para Noé. Porque não tinha mercado livre para, me traga aqui uma quilha, me traga aqui madeira. Não tinha. Não tinha serraria. Eram eles mesmos que tinham que ir no mato, derrubar e serrar aquelas madeiras para construir aquele navio de vários andares. Só a quilha deve ter sido um tempão para construir aquele barco. Sem quilha o barco tomba. Precisa ter muita perseverança, plena confiança no Senhor. Porque Noé recebeu, e ele não tinha domingo na igreja para ouvir uma pregação de encorajamento, de incentivo. Ele ouviu da palavra do Senhor e ele tinha que defender aquela palavra e lutar por aquela palavra e confiar plenamente naquela palavra. E os terráqueos ao redor zombando dele. E ele pregoeiro da justiça, como diz em 2 Pedro 2,5, pregoeiro da justiça, enquanto ele pregava na arca. E não tinha pregos como hoje, certamente ele tinha que fazer alguma coisa para encaixar aquelas madeiras. Não tinha as ferramentas como temos hoje. Que luta foi para Noé, nosso irmão. E as pessoas zombando dele. E certamente que quando, depois de 100 longos anos construindo, finalmente entrou na arca, os animais entrando com ele. E as pessoas do lado de fora certamente dizendo, está caducando. Noé já tinha 600 anos. Entrar com a esposa, entrar com os filhos, entrar com as noras, num tempo brilhante de sol como hoje. Diz a Bíblia que Noé entrou e não choveu no primeiro dia. E não choveu no segundo dia. Nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Somente no 7º dia começou a chover. A constância, meus irmãos, a plena confiança no Senhor deste homem, e é o que nós precisamos hoje. Hoje nós temos muito mais do que Noé.
Hoje nós temos a Bíblia impressa, hoje nós temos a igreja, hoje nós temos os irmãos, hoje nós temos essa comunhão. Ele não tinha, só sobrou ele de fiel, só ele achou graça diante de Deus, naquele mundo perdido e corrompido. Hoje nós temos celular, pastor, não estou bem, pode orar por mim. Nós temos os irmãos, nós temos a comunhão, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o culto de manhã, no culto à noite, no culto de quarta-feira, nós temos visitas. Quantas bênçãos nós temos, queridos irmãos, muito mais privilegiados do que Noé nós somos. Temos mantido a constância, plena confiança na palavra do Senhor. Os dias são como de novo, e há um esfriamento espiritual, e peço a Deus que preserve a sua igreja aqui, de toda essa influência maligna que está acontecendo. Domingo passado à noite, terminamos o culto aqui, voltamos para casa, e a Álida falou: olha pai, que triste. Ela tem uma funcionária dela no escritório, que vai numa grande igreja em Curitiba, e o líder da igreja, que aconselhava os casais: não, vocês têm que se manter unidos, casais, vocês têm que ficar juntos, casais, aconselhando os casais da igreja. Aquele líder se separou. E a funcionária da área era triste, porque é o líder da igreja. Meus irmãos, os tempos são difíceis. Você tem vivido em constante fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E se alguém recuar, Deus não tem prazer nessas pessoas. Fique imaginando todos aqueles casais que ele aconselhou. Casais com crise, com dificuldade, ele aconselhou. O que aconteceu lá? Caiu o porteiro. Caiu o porteiro. Foi tudo mentira. Há mais de 30 anos abasteço o carro no mesmo posto, na saída de Curitiba. E já falei para os irmãos que algum tempo atrás o frentista chegou para mim, olhou e falou: o senhor exerce alguma atividade religiosa? Eu falei: eu sirvo a Deus como pastor. Ele falou assim: você sabia que eu já fui pastor de 2 igrejas? Eu falei: não sabia, e agora fico triste de saber que você já foi. Por que não, mãe? Porque eu perdi a minha fé. Perdi a minha fé. Pastor de 2 igrejas. E eu falei para ele: você já pensou a cabeça dos seus comandados como é que está? Como está a cabeça dos seus comandados que você falava sobre fé? Que você falou? Você falou uma mentira. Você pregou mentira. Tudo que você falou era mentira. Volte-se para Deus. Convidei para vir aqui. Sempre promete que vem, nunca veio. Mas não vamos desistir. Irmãos, os tempos são trabalhosos, mas olhem para Noé, a confiança, a plena fidelidade no Senhor. Em segundo lugar, a fé mantém o cristão em pé, mesmo quando parece que o chão desaparece dos seus pés. A fé mantém o cristão de pé, mesmo quando parece que o chão desapareceu. Já aconteceu de você passar por uma situação assim? De repente, vários irmãos têm passado. De repente uma notícia ruim, de repente uma situação difícil, parece que o chão desaparece, a pessoa fica no ar, não tem mais firmeza. Onde me fortalecer? Como vou me manter em pé? Somente de uma maneira. Quando o chão desaparece dos nossos pés, somente uma maneira: confiando no Senhor. Somente na confiança completa do Senhor. Porque na Bíblia vemos pessoas que passaram por situações muito piores do que a nossa e se mantiveram fiéis. Onde está a sua confiança? Na sua família? Está errado. Eu amo a minha família, oro por eles todos os dias, mas não é neles que está a minha confiança. Não era no meu pai, não é na minha mãe, era no Senhor. Não é em vocês que eu amo tanto, meus amigos, mas é no Senhor, porque eu não estou confiando em pessoas, porque senão eu vou ficar no ar uma hora. Nós ficamos no ar. Nosso amado irmão Jó. Nosso amado irmão Jó era o maior do Oriente, o maior latifundiário do Oriente. Ele tinha muita riqueza, ele tinha grande propriedade ou propriedades, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos rebanhos, vários tipos de reses, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito empregado.
Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Mas de repente, o chão ruiu, desapareceu dos pés de Jó. No mesmo dia, de repente uma notícia ruim, um falando, chegou outra notícia ruim, chegou outra notícia ruim, chegou outra notícia ruim, e todas eram notícias péssimas, e a última era a pior de todas ainda. A última, uma pessoa chegou dizendo: Jó, os teus filhos estavam se banqueteando na casa do teu filho mais velho, e a casa caiu, um vento deu sobre a casa e caiu, e os teus 10 filhos morreram. Como permanecer de pé quando o chão desaparece dos seus pés? Como ficar em pé? Somente como Jó fez, confiança no Senhor. Apesar de Jó passar por todas estas situações tão difíceis, ele não tinha a sua confiança nos recursos. Você tem a confiança na sua conta bancária? É isso que te traz conforto? Nos seus investimentos? Nas suas propriedades? Nos seus amigos? Na sua família? Cuidado, isso um dia vai te desapontar. Porque Jó perdeu tudo. No mesmo dia ele perdeu recursos, propriedades. E olha que ele devia ter trabalhado muito. Ele devia ter trabalhado. Ele já tinha 10 filhos, adultos, já eram casados, já tinham suas casas. Ele já tinha trabalhado muito. Imagine quantos anos ele no sol, pastoreando, cuidando, até aumentar o rebanho, até conseguir mais propriedades, até conseguir empregados. Ele tinha lutado muito, de repente ruiu tudo, foi tudo por água abaixo. Você que tem lutado bastante, trabalhado bastante, não confie nisso. Não confie nos contratos que você tem ou não tem. Isso é uma decepção. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Mantenha-se fiel ao Senhor. O justo viverá da fé. E se ele recuar, se nós recuarmos, irmãos, Deus não tem prazer em nós. Pode cantar à vontade, pode orar à vontade, pode vir em todos os cultos, mas se não tiver fé, não adianta nada. A fé nos mantém de pé quando as lutas fazem com que o nosso chão desapareça. Peço permissão para a irmã Elizabeth. Posso falar um pouquinho sobre a irmã? A irmã Elizabeth tem uma filhinha querida que estuda aqui conosco, Sammy, muito simpática, muito querida, já falei para os irmãos. Nasceu com síndrome de Down. Ano passado ela perdeu o esposo dela. Mas olha aqui, na casa do Senhor, dominicalmente, colocou a filhinha aqui, está vindo fielmente. É uma alegria de vê-la, viu, irmã Elizabeth? Ela não está com a confiança nessas pessoas, ou nas condições, ou nos recursos. E se você tem, está confiando na coisa errada, no que vai virar fumaça. Confia no Senhor. Noé confiou no Senhor. O tempo passou, ele permaneceu firme. E foi o único que sobreviveu de toda aquela geração maligna. Jó confiou no Senhor. O mundo esboroou aos seus pés, mas ele permaneceu firme e sempre confiado no Senhor. Eu gosto do que Jó diz em Jó 13, versículo 5. Ele fala assim, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando. Isso é fé. Isso é fé. Quanta gente por muito menos já abandona a fé. Parece que aquelas crianças me mandam. Eu também já não vou mais, porque eu não jogo do jeito que eu jogo. Sabe, já viram aquelas crianças que são donos da bola? E aí está ganhando, está tudo bem. Perdeu, pega a bola, vai embora empurrado, bicudo, mimado. Tem muita gente assim, adulto assim também. Irmãos, não sejamos crianças mimadas. Vamos fazer como Jó, mesmo que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Eu vou continuar confiando. Você pode dizer isso? E ainda em Jó 19, 25 ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode dizer como Jó, ainda que ele me mate, ainda que ele me tire tudo, eu vou continuar confiando nele. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos confiar no Senhor. Vamos depender do Senhor. Onde está a sua confiança? Nos recursos? Nas pessoas? Nas propriedades? Nos bens? Ou no Senhor? E em terceiro e último lugar, a fé
é a força que nos impulsiona a prosseguir quando tudo parece desmoronar. A fé nos faz prosseguir quando tudo está desmoronando. A Bíblia diz que o mundo está esboroando, o mundo está se desmanchando, e as pessoas estão se agarrando em coisas que vão para o fundo. Quando as pessoas vão viajar de avião, antes de sair do aeroporto, a aeromoça diz ali: se houver uma pane e o avião atravessar na água, pegue o assento porque ele vai boiar. Não adianta pegar uma coisa de ferro, vai para o fundo. Não adianta pegar alguma coisa pesada, vai para o fundo. Pegue o que não vai afundar. Pega o assento que não vai afundar. As pessoas ao nosso redor, queridos, eles estão se agarrando em alguma coisa, mas as coisas estão podres, estão indo para o fundo. A sociedade está podre, o Brasil está podre, o mundo está podre, o mundo está esboroando. Vamos segurar em alguma coisa firme, nós no Senhor. E as pessoas olhando para nós e vendo, aquelas pessoas têm segurança, têm firmeza. Aquelas pessoas são diferentes, não fazem o que as pessoas do mundo fazem. Eles fazem diferente. Estamos prosseguindo mesmo que tudo está esborando ao nosso redor, mesmo que as pessoas nos desapontem, mesmo que as pessoas falhem conosco, mesmo que as pessoas muitas vezes traiam a nossa confiança. Estamos confiando no Senhor e impulsionados, seguindo em frente pela fé no Senhor. É a força vital do cristão. Irmão, você tem uma força vital chamada fé. Como é que está a pulsação da sua fé? Como está o batimento cardíaco? Como está a respiração? Como está a sua temperatura? Aquecido? Ou está que nem aquele homem sentado no banco? Horrível de ver aquilo. Tem alguém do seu lado, se mexe, faz alguma coisa, está morto, não tem sentido nenhum, sentimento nenhum. Por favor, abrem Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7 primeiramente, depois 17 e 18. Hebreus 11, 6 e 7. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Irmãos, foram 100 longos anos sem ver a resposta de Deus, mas Ele viu. Nós estamos esperando a resposta de Deus, o cumprimento das promessas. Não desista. Nós não vamos viver 100 anos aqui. Ele viveu muito mais do que isso e não duvidou. Vamos viver com fé. Vamos com fé. Eles não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Irmãos, o mundo de Abraão desapareceu, esboroou do lado dele. Quando Deus, depois de fazê-lo esperar muitos anos, décadas, nasceu o seu filhinho Isaque. Ele já tinha 100 anos de idade quando nasceu o seu filhinho. Estamos com a casa cheia de crianças. Estão dizendo que é o berçário do vovô e da avó. Está faltando espaço no sofá de tanta criança ali. E não vai me dizer que não é uma alegria. É uma alegria. Não é irmão Adriano, irmã Valéria, com os netinhos. Vem na igreja trazendo os netinhos. Que alegria, que satisfação. Criança é uma alegria. Imagina o centenário. Abraão, depois de esperar, alcancei a promessa, Deus me deu o meu filhinho. E Isaque começou a crescer. 1 aninho, 10 aninhos, 15 anos,
17 anos. Um jovem bonito. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer o mundo desaparecer, esborar do seu. Eu vou fazer. Pega o teu filho. E ainda Deus fala assim: pega o teu filho a quem tu amas. Pega o teu filho a quem tu amas. E vai para o monte que eu vou te mostrar e ofereça-o lá em holocausto. Irmãos, não foi brincadeira para Abraão passar por um momento. Não. Temos acompanhado os pais que oram, que lutam pelos seus filhos. Não é brincadeira. Imagina Abraão pegando o cutelo, albardando o jumento com a lenha, o fogo, que não tinha fósforo naquela época, já levavam a ser. E subindo o monte Moriá, Isaac, sem saber o que ia acontecer, fala para o papai: pai, o senhor está com o cutelo, temos aqui a lenha, temos aqui o fogo, será que nós não esquecemos de trazer o cordeiro, meu pai? Ele não sabia que ele era o cordeiro. Irmãos, a resposta de Abraão, mas mexe comigo. Você tem essa confiança? O mundo tinha desmoronado diante dele. Ele estava sem chão, ele estava sem mundo do lado. Mas ele tinha uma coisa que ninguém de verdade que teme ao Senhor deve perder, que é: Abraão respondeu para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Deus. Imagina ele caminhando. Nós lemos agora no versículo 18, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar. Ele pensando: eu vou construir o altar, vou colocar a lenha, vou amarrar meu filho, vou matar o meu filho, o sangue do meu filho vai escorrer, eu vou acender o fogo, vai virar cinza, mas Deus é poderoso. Nunca ninguém tinha ressuscitado. Nunca ninguém tinha ressuscitado antes. Mas ele tinha uma coisa chamada fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se o justo recuar: ah, Deus, o Senhor já pediu demais de mim, agora chega, eu vou chutar o balde, Senhor. O Senhor pode pedir tudo, eu dou tudo para o Senhor, mas o meu filho não. Ofereça tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. E hoje Abraão é conhecido em 2 lugares na Bíblia, diz que ele é o pai dos que creem, o pai da fé. Que tipo de pai você? Que tipo de pai nós somos? Que tipo de pais, família somos nós que confia no Senhor, mesmo que o mundo desapareça ao redor, mesmo que não vimos ainda o resultado, mas não desistimos de orar. Irmãos, eu já acordei de madrugada e orei pelos pedidos, até aqueles impossíveis para mim, mas não para o Senhor. Para mim são, porque eu sou nada menos que nada, pior do que nada, mas Ele é tudo mais do que tudo, melhor do que tudo, Ele é todo poderoso. Deixa na mão dEle, deixa Ele agir. Ele amarrou a Isaac e ia descer o cutelo, e Deus falou: Abraão, agora eu sei que você teme. Deus sabe que você teme. Ou um dia confio no Senhor, no outro dia que desânimo. Isso não é confiança. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que Deus certamente vai nos conceder a vitória que Ele tem preparado para cada um. Nos anos 1980 vinha um casal, já com certa idade, e um dia o irmão Rubem contou uma experiência que ele passou lá em Porto Alegre. Com 4 filhos, a Elizabeth era a mais novinha de todas, era uma menina pequena, novinha, e o irmão Rubem estava desempregado, não tinha mais recursos, e naquela época o trabalho não estava tão fácil. Todos os dias ele saía para procurar emprego,
E numa manhã foi sair, e a esposa, a irmã Dulce, foi lá no portão, pedindo que Deus o abençoasse, que ele conseguisse um trabalho. As 4 crianças lá no portão, e a Elizabeth, a menorzinha, olhou para o papai. Ela não entendia nada de desemprego, ela não entendia nada de falta de dinheiro, ela não sabia nada dessas coisas. E a Elizabeth olhou para o papai, ela estava com muita vontade de comer bolacha recheada. Olhou para o papai e falou: pai, quando você voltar, você traz um pacote de bolacha recheada? Eu estou com muita vontade de comer um pacote de bolacha recheada. Ele não conseguiu dizer não, porque para o pedido de uma filha, ele não conseguiu dizer não, mas ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro. Ele então falou: sim, filhinho, papai traz um pacote de bolacha recheada para você. E saiu esperançoso de que ia conseguir algum trabalho, algum recurso para trazer um pacote de bolacha para Elizabeth em casa. E o dia foi passando, e batia numa porta e nada, e batia noutra porta e nada, e o dia foi terminando, era inverno. E os irmãos que são do Rio Grande do Sul sabem que lá sopra aquele vento minuano, que é um gelo. E começou a soprar aquele vento minuano, e escureceu, e ele, voltando desapontado para casa, imagine, coloque-se no lugar do irmão Rubem agora. A sua filha, o seu filho está esperando alguma coisa e você não tem condições de dar nenhum mísero pacote de bolacha recheada. Esta era a situação dele. Não tinha chão, não tinha mundo, mas ele tinha fé. Foi atravessar uma praça chorando. Ele atravessou a praça chorando e clamando: Senhor, eu estou me sentindo o mais miserável de todos os homens. Senhor, eu não tenho condições de dar um pacote de bolacha para minha filha. Senhor, está faltando, eu não tenho condições de dar. Passou a praça chorando e clamando. E o vento minuano tocando, e de repente uma rajada de vento, e um papel grudou na perna dele. E ele foi tirar aquele papel. No que ele viu, não era um simples papel, era uma nota, que na época era a mais valiosa de todas. Hoje seriam uns 200 reais, a maior nota que nós temos hoje. No que ele foi tirar o papel que grudou na perna dele, não era um papel, era um dinheiro, era a maior nota que tinha. No mesmo instante, o choro de tristeza se transformou em choro de alegria. No mesmo instante, o clamor se transformou em gratidão. Ele terminou de atravessar aquela praça com aquele dinheiro, achou primeiro o supermercado, comprou o pacote de bolacha para Elizabeth e encheu um pacote de coisas que estava faltando em casa. E ele, indo para casa, nem sabia que os irmãozinhos em casa estavam falando para Elizabeth: Beth, não adianta pedir, o papai não tem dinheiro, Beth. E ela passou o dia: quando o papai voltar, ele vai trazer um pacote de bolacha. E os irmãozinhos tentando explicar: Beth, mas o papai não tem dinheiro, ele não vai. E ela fala: o papai prometeu, ele vai. Quando ele chega em casa, abriu a porta com um pacote de bolacha recheada na mão. Vocês podem imaginar, a Elizabeth esteve aqui várias vezes. Vocês podem imaginar o brilho no olhinho daquela menina. E ela pegou aquele pacote, olhou para os irmãozinhos e falou: eu não disse para vocês, o papai prometeu, ele vai cumprir, ele prometeu. O papai prometeu, irmãos, conseguem entender isso? Ele prometeu. Para Noé, para Jó, para Abraão e para todos. Mas o justo viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Vamos agradar ao Senhor com uma fé inabalável. É um sinal vital do cristão, a fé no Senhor. Deus abençoe assim a amada igreja. Pra ser
Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra, que nos incentiva a não esmorecermos na fé. O mundo está cada vez mais longe do Senhor, mais distante do Senhor, cada dia mais sem fé. Cada dia mais as pessoas arrogantes, soberbas, orgulhosas, estúpidas, irresponsáveis, inconsequentes. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos com fé. Assim como Noé, assim como Jó, assim como Abraão e tantos outros irmãos do passado. E o Senhor nunca desapontou aqueles que em Ti depositaram a sua confiança. E como o Senhor mesmo diz, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que nós possamos, ó Deus, agradar o Teu santo coração, amoroso coração, com uma vida de fé inabalável e constante no Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos no culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.